Oi, gente, tudo bem agora sim? Quase que minha internet pifa, meu Deus do céu. Vamos lá para mais uma live, gente? Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí o pessoal e o doutor vai entrando, vou dar a introdução aqui, como sempre eu faço. Gente, hoje é mais uma live de especialista, live que vocês tanto gostam, que vocês tanto me pedem. Vou pedir desculpa que minha luz está um pouquinho baixa hoje, porque eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, então vou deixar um pouco mais baixa. Então, se vocês estiverem me assistindo no escuro, um pouquinho escuro, então vocês me perdoem, tá? Gente, ó, a live vai ficar gravada aqui no Instagram da Parótida, tá? Que é @parótida underline. E também eu vou deixar disponível lá no YouTube, tá? Pra quem quiser, tem uma playlist lá só de médicos no YouTube. Quem quiser aí assistir por lá, pode assistir, certo, gente? Certo! A live de hoje é com o doutor que pouco vem aqui, na dona Parótida. Acho que ele está cansado na minha cara, que é o Dr. Rafael de Sico. O Dr. Rafael de Sico, ele é médico, cirurgião cabeça e pescoço e oncologista. E hoje nós vamos falar do que? De radioterapia e quimioterapia para câncer de parótida, gente. O doutor já entrou aqui, vamos lá. Oi, doutor, tudo bem? Oi, boa noite, Oi, tudo bem? tudo bem? Você vai participar da live hoje também? Não vai? Não? Pouquinho, pouquinho. Ah, participa, vai. É, Tudo ela bem, quer doutor? participar, quer ficar dentro aqui, né? Ah, não, pode deixar. Vou deixar ela participar à vontade. Tudo bem, doutor? Tudo, e você, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Doutor, não sei nem mais como introduzir as minhas lives com o senhor. Não sei. Porque é mais uma vez, doutor, mais uma vez, obrigada pela gentileza, enfim, já nem sei mais o que falar, doutor. Só mais uma vez Imagina, não, é agradecer. um prazer Obrigada poder pela ajudar, gentileza. participar desses debates, né? Poder trazer informação para o pessoal, Uhum. uma coisa que você faz tão bem, né? A gente que agradece aí que você pode trazer informação para tanta gente, né? Isso é importante. É importante, né, doutor? Mas mais uma vez, obrigada, viu, doutor? Está sempre aqui, disponível aqui para falar com o pessoal, para tirar dúvidas dos meus seguidores, que eu sei que eles são bem, meus seguidores são bem aflitos, né, nas perguntas que eles fazem, enfim, mas é porque é falta de informação mesmo. Então, por isso que eles ficam perdidos. Esse é um grande Certo? problema, né? A gente tem uma doença que ela não é tão frequente, é uma É. doença que tem pouco médico que entenda, né? Então, se você for ver, cirurgião de cabeça e pescoço tem 1.000 no Brasil, em São Paulo É. tem pouco, então, assim, é muito pouca gente que entende do assunto de fato, né? Uhum. E muito menos ainda que esteja disposto para ajudar, né? Então, tem muita gente que às vezes não dá informação, então é complicado, né? É complicado. Então, eu acho que Você quanto sabe, mais doutor, que gente puder esses dias. ajudar e participar, é melhor. É, O senhor sabe, doutor, que esses dias eu tem alguns médicos migrando aqui para o Instagram, né? E eu sempre procuro seguir, porque tem pouco cirurgião cabeça e pescoço, né? Então eu sempre procuro. E eu até puxei a orelha de um deles que eles teve um que colocou uma artezinha falando, explicando o que vocês fazem, né? Porque poucas pessoas sabem que existe essa especialidade de cabeça e pescoço, né? Aí colocou lá tireoide, bócio, câncer de boca, né? Aí eu falei, e a glândula salivar, querido? Aí ele deu risada, ele falou, não, desculpa, não, glândula salivares também. Então, assim, é para o pessoal saber a especialidade correta de ir, né? Porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que procura otorrino, tem muita gente que vai no neuro, enfim, e aí fica batendo cabeça até descobrir o que tem. Aí quando já vê, o tumor já está muito grande, enfim, podia ser uma coisa mais tranquila e às vezes acaba. Enfim, então o pouquinho que eu posso fazer aqui eu tento, né? E graças a Deus eu tenho médicos, assim como o senhor, que é muito generoso, que para o tempinho para tá vindo trazer informação, isso não tem preço, doutor. Isso é muito maravilhoso para mim. Obrigada, mais uma vez. Imagina. Esse é a nossa missão, né? Tentar trazer informação para as pessoas e poder ajudar da melhor maneira possível. É o que você falou, tem muita gente que não dá essa informação. O paciente às vezes vai no Sim. médico e o médico não explica,
falar, tem que operar, acabou, não tem que operar, tem que fazer biópsia, ninguém, por quê, o que que é, por que que faz, por que que não faz. Então essa informação é muito difícil. Esse canal ele serve para isso, para a gente levar essa informação para as pessoas, né? E a parótida é diferente da tireoide, porque o câncer da parótida, lembrando, né, 80% dos nódulos são benignos, na grande maioria das vezes são benignos. Mas quando é câncer, o tumor ele é normalmente relativamente agressivo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso o tempo nesses casos é primordial. Doutor, já vou começar com uma pergunta bem meio que polêmica, né? Mas eu gosto porque. Gente, voltou? Travou aqui? Travou só o meu? Ou tá tudo bem? Ou tá tudo bem? Deu uma travada. Tô. Ih, tudo certo? Certo? Deixa eu ver aqui que Tá tudo... Ah, o meu voltou. O meu deu. Tá ok. Tô te ouvindo. Tá ouvindo, doutor? Tô te ouvindo, agora tô te ouvindo. Na hora da pergunta, perdi a pergunta. Não. Estamos acostumados, né, doutor? Vou começar já com uma pergunta que é um pouco meio polêmica, né? Tá. Doutor, existe algum tipo de tumor benigno da parótida que precisa de radiação, precisa da radioterapia? Pode acontecer. Pode acontecer. Tem casos de adenoma pleomórfico de parótida. Boa noite. Tem casos, desculpa. Tem casos de adenoma pleomórfico de parótida casos que o adenoma pleomórfico, né? Então, mesmo não Perdi o som. conseguindo me ouvir? Perdi o som, doutor. Não consegui te ouvir. Tá. Deixa eu tentar botar o fone aqui. Ah lá, ó, tá sem áudio. Perdi o som. Deixa. Voltou? Agora. Você está me ouvindo agora? Ah, voltou. Agora eu tô com o fone. Voltou. Então é o seguinte: o adenoma pleomórfico, que é o tumor mais frequente da parótida, mais frequente, e ele é um tumor benigno, ele tem um potencial de volta muito grande, né? Então o que acontece? Tem alguns casos que o tumor ele volta uma, duas, três, quatro vezes e às vezes você não consegue operar mais, reabordar mais o paciente, e uma das opções de tratamento pode ser a radioterapia, né? Não é a preferível, tá? Então, por quê? Porque a gente não faz rádio então para todo mundo? Porque depois que você faz a radioterapia nessa região, né? A gente fala muito dessa questão do nervo facial, das complicações da cirurgia. Quando você faz uma cirurgia, uma radioterapia na região da parótida, gruda tudo, vira um cimento ali dentro. Então a gente não consegue mexer, não consegue operar. E aí, se porventura você precisar fazer uma cirurgia para que a gente chama de resgatar, de tentar tirar o tumor depois de uma rádio, é muito difícil de você não deixar alguma sequela. Existem alguns casos, doutor, que devido enfim, ao tumor estar numa área muito difícil, só consegue retirar metade e aí fica a metade. Nesses casos também é utilizado a radioterapia? Pode ser, pode ser. Isso não é recomendável, né? Que às vezes não dá, né? Mas assim, sempre que você entrar para fazer uma cirurgia, você tem que se planejar, como o médico tem que se planejar, fazer exame diagnóstico, fazer exame de imagem, avaliar direitinho. É ressecável? Pois bem, parte para a cirurgia para tirar tudo, né? Não parte para tirar metade. Se por acaso aconteceu de fazer um diagnóstico, de descobrir lá no intraoperatório, às vezes acontece, fazer o intraoperatório, no intraoperatório descobrir que o tumor cresceu e não dá mais para tirar ele inteiro, tenta tirar o máximo de doença que você conseguir, né? O máximo que você conseguir. E aí termina com a radioterapia. É uma possibilidade. Para tumor benigno também, né? Você sabe, né, Vanessa? Você participou aí do teu pai, da tua mãe, deu uma relativa sorte de estar num serviço que funciona
rápido, né? Mas mesmo assim a gente Uhum. tem uma dificuldade no SUS, e isso estamos falando de São Paulo, né? Saindo de São Paulo, a gente Sim, sabe que é mais sim, difícil. Não é que é pior, mas é mais sim, difícil. Então, sim. o paciente vai fazer chega para o médico fazer uma tomografia, uma ressonância. Ele vai fazer a Uhum. tomografia hoje, ele vai operar daqui a 6, 7 meses. Então, às vezes, o tumor ele aumenta e o cirurgião não consegue identificar isso, né? Então, esse é um grande problema. Alguns lugares, doutor, o SUS às vezes não tem nenhum especialista. Tem muitas pessoas que falam, Vanessa, me direcionaram para o dentista, porque não tem cirurgião cabeça e pescoço, me direcionaram para o bucomaxilo, me direcionaram para um otorrino, porque muitas vezes não tem nem a especialidade na própria cidade, até às vezes até numa cidade grande, não tem, não É. tem. Eles acabam migrando, às vezes, muito para outras especialidades e aí fica nisso, migrando até achar um cirurgião cabeça e pescoço. Ou vem para os grandes centros, né? Para as capitais, para São Paulo, e sobrecarrega aqui. Não tem É, jeito, né? A gente tem que é, atender. Mas tem gente que vem do Brasil inteiro e às vezes até de fora para uhum, tratar, sim, porque o lugar de origem não tem tanta condição, né? Então esse é um grande uhum, problema do SUS, né? Ele não é igual em todo lugar. Então a é, gente tem uma dificuldade muito grande, né? uhum. Doutor, quais que são os tipos mais frequentes de câncer de parótida? Quais que são os mais populares aí que frequente na parótida? O mais frequente de todos é o carcinoma mucoepidermoide, tá? Ele é chamado de Uhum, carcinoma mucoepidermoide. Ele é o mais, uhum, ele é o mais frequente e ele é um dos melhores, né? Ele tem um comportamento geralmente razoavelmente bom, vamos dizer assim, né? Depois dele vem o carcinoma adenoide cístico, né? E aí tem uhum, um monte de outros tumores um pouco menos prevalentes, né? Tumor de células uhum, acinares, tem os linfomas na parótida, acho que a gente até conversou sobre uhum. isso numa live, né? Sim, Que é uma sim, indicação sim. da gente fazer tratamento de Uhum, radioterapia, às vezes quimioterapia, uhum, né? uhum, Outros tumores um pouco mais raros. Mas assim, se a gente souber lidar principalmente com o carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoide cístico, a gente vai englobar aí tranquilamente mais de 90% dos tumores aí da glândula parótida, os cânceres da glândula parótida. eu sei que essa pergunta é bem justa, mas se fosse, qual que é o mais assim, agressivo, que costuma ser mais agressivo? Ah, tem uns tumores bem agressivos de parótida, tem umas variantes, né, bem agressivas do câncer de parótida. É, puxar na minha memória aqui para ver. Putz, tem uns tumores Eu acho bem pior agressivos. o hexadenopleomorfo. É, Nossa. sim. O evangelopleomórfico ele é ruim. Sabe por quê? Porque ele é ruim, Vanessa? Porque muitas vezes é aquele caso que o cara já tem muito arrastado. O paciente ele tem aquela lesão muito É, arrastada. E aí maligniza, né? uhum, Então, uhum, você já tem uma situação muito complicada que piora. É um uhum. quadro arrastado. Sim. Então, ele de princípio não é tão agressivo assim, né? Mas se você trata ele bem no começo, você consegue tratar Uhum. bem. O problema é que ele é arrastado, né? E é um paciente que tem É, isso há muitos e muitos e muitos anos. Então, quando ele descobre o sintoma, e aí que está o negócio, ele já malignizou, né? Ele já virou o sim, exadenoma pleomórfico, né? Então, é um dos piores, sim. E ele até é, que ele não é tão infrequente assim. não é, doutor. Não Não é. é mesmo. Eu acho que é bem equilibrado o pessoal que vem com câncer lá aqui na plataforma. É bem equilibrado. Eu vou te falar que o tumor que eu menos vejo é o de Wharton. É o que eu menos vejo. O resto, É mesmo? o pleomorfo, obviamente, é o mais, mas os câncer também. Tem um pessoal que vem aqui que é bem significativo. Eu não acho nem que é pouquinho, não. Acho que não sei se é porque a plataforma é de parótida, né? Junta Só tem tudo. você que fala isso nesse negócio. Você virou referência, Exatamente. ué, não tem jeito, né? Então, assim, acaba Exatamente. todo mundo te procurando. Mas é É, isso, você tem uma noção exata do que acontece na nossa população, né? Obviamente, adenoma pleomórfico sim, tem muito, né? E, sim. e, e, e o adenoma pleomórfico é aquele negócio, você tem que operar, você tem que tratar, então o paciente geralmente te procura. Uhum, O Warting é aquele tumor que ele cresce,
lentamente, muitas vezes você vai deixando, né? Aí aparece do outro lado, você vai largando, você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Geralmente é do paciente que fuma, então ele já tem medo de procurar outras coisas, né? Então ele não aparece. Esse tumor, ele de fato, apesar de ser o segundo mais frequente, benigno, ele demora mais para aparecer pro médico. Mas quem procura mesmo é o adenoma pleomórfico, tem o exadenoma pleomórfico também, e o mucoepidermoide e adenoide cístico tem bastante também. Acho uma pergunta legal para colocar bem nessa parte da live. Doutor, quanto tempo, mais ou menos, o adenoma vira maligno? Olha, para o adenoma pleomórfico, uma taxa de recorrência é até 20 anos, né? Então, geralmente mais do que isso, tá? Geralmente é um período longo, é um período maior do que 20 anos, assim, em média. Tem pacientes que malignizam antes, tem paciente que maligniza mais tardiamente, mas o tempo, mais ou menos, é em torno de 20 anos. Doutora, eu vou encaixar numa outra pergunta aqui. É comum ver um adenoma pleomórfico, assim, depois que retira, né? Ter traços de malignidade, assim, dá para você perceber que ele estava quase modificando para ser um carcinoma? Não dá. Né, você não vê. Quando você vê, quando você vir que ele é um carcinoma, ele já envolveu todo o tumor, né? Vamos dizer assim. Você não consegue identificar, por exemplo, acho que a pergunta que você fez assim: você tirou a lesão, você cortou lá a peça, o patologista examinou, falou: já tem uma imagem que já está querendo virar maligno. Não tem isso. Sim, não Não tem. tem, a gente não pega isso. A gente não pega. Engraçado, né? Porque às vezes você consegue ver alguns tumores que você tem essa. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca Mas a parei gente para pensa, pensar. viu? Mas assim, a Pensa. gente nunca vi, eu nunca vi. Eu vi ou benigno, ou de fato o ex-pleomórfico, né? Que geralmente, porque é aquela lesão que o quadro clínico ele muda da água para o vinho, né? De repente, o paciente, começa a ter dor, começa a ter paralisia facial, né? De cara, sem operar, e ele tem aquele quadro que evolui rápido e você vai operar, né? Eu já tive pacientes que, é benigno, não quis fazer nada, desaparece, e aí de repente fala: doutor, tá doendo Aparece. agora. Aí quando você vê, já tem aquele nódulo bem duro, né? Então ele já tem essa característica. Nossa. Doutor, existe algum tipo de câncer na parótida que depois que ele é retirado da cirurgia não precisa de rádio nem precisa de quimio? Tem diversos. Acredito que no nosso universo, a grande maioria dos tumores ainda não precisa de radioterapia e principalmente de químio, tá? Então, assim, na grande maioria das vezes, quando você precisa fazer algum tipo de tratamento complementar, você faz a radioterapia. A quimioterapia ela é um pouquinho mais restrita nos casos de câncer de parótida, tá? Então, tumores pequenos, né? Que a gente lembrar sempre que quando nós médicos temos um câncer na nossa frente, o que a gente faz de princípio? A gente faz um negócio que chama estadiamento. A gente classifica o tumor em relação ao tamanho dele, ao envolvimento de estruturas próximas, se tem metástase ou não, né? E a gente estadia, a gente classifica. É uma foto do caso do tumor, qual é o tamanho dele. E aí a gente programa o tratamento. Tumores pequenos, né? A gente não faz rádio. Se você tirou o tumor inteiro, se o tumor ele é relativamente pequeno, que a gente fala que é o T1 e T2, diagnosticou, tirou ele pequenininho, né? Tirou ele inteiro, não tinha sinal de metástase. E aí tem outras características de agressividade que a gente vê na biópsia, né? Que é invasão vascular, invasão neural, uma série de coisas, uma série de características, né? Que o que é isso? O que é invasão vascular e invasão neural e perineural? O patologista ele corta a lâmina e ele vê lá dentro daquela peça do bloco de parafina, ele vê dentro do vaso sanguíneo pedaço de tumor, célula tumoral. Ele vê dentro do nervo, célula tumoral.
que significa isso? A probabilidade desse tumor já ter entrado dentro da corrente sanguínea, da corrente dentro do nervo, é grande. E tem um tipo de câncer, por exemplo, que é o adenoide cístico, que ele tem uma predileção para correr dentro do nervo. Ele gosta de Ele entrar no gosta, nervo né? e correr por ele. Né? Então, se Uhum, você vê, por exemplo, num adenoide cístico, uma infiltração uhum, perineural, é um tumor mais agressivo, a gente precisa fazer algo a mais do que a cirurgia que a gente fez. Né? uhum. E Vanessa, aproveitando o gancho que você falou, tem uma coisa muito importante em câncer de parótida, né? Na grande maioria das vezes, na grande maioria mesmo, a gente descobre o Uhum. câncer depois que tira. Isso é importante. Posso perguntar por quê, doutor? Isso é importante mesmo. Posso perguntar por quê? Pode. Tem diversas questões, né? Muitos tumores, É, né? Como muitos uhum, tumores são de baixo grau de agressividade, clinicamente sim, eles não se comportam com características clínicas agressivas. A imagem não ajuda muito. E a punção, quando você pede uma punção, é. muitas vezes a punção ela também não traz muita informação, né? Por quê, doutor? Que a Não é, punção ela é tão falha, assim, às o vezes. método ele é citológico, ele não é tão efetivo. Então, por exemplo, você já deve ter, você cansa, você vê mais punção de parótidas pubiana que eu, né? Então, o que que você vê? Você vê lá células epiteliais, blá, 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 blá. Isso pode ser nódulo benigno, isso pode ser maligno, Sim, você não tem essa informação, entendeu? sim. Na grande maioria das vezes é um adenoma pleomórfico, por exemplo, né? Então É. você não consegue ter essa informação na citologia, na punção. Uhum, Então, muitas uhum. vezes, assim, muito mesmo, a grande maioria das vezes, a gente acaba fazendo o diagnóstico do câncer de parótida depois que você resseca, entendeu? Então, Uhum. é complexo isso, porque aí depois de que você resseca, você já. É por isso que é legal você planejar bem a cirurgia do paciente no pré-operatório, Uhum. para depois Sim, que você operar, você já tem essa classificação na sua cabeça para você indicar um tratamento depois, se vale a pena você fazer um tratamento posterior sim. ou não, né? Então, não é tão simples quanto parece. E o manejo do tumor de glândula salivar não é tão simples. É complexo. Não, mas não é nada simples, Não. doutor. Não, não tem, ninguém pensa que é simples aqui, não. Então, a gente sabe que é bem complexa. Pelo menos eu sempre falo para eles que eu acho que é uma das cirurgias mais delicadas, assim, não é a mais, mas é uma das por causa do nervo facial, Sim. né? Porque se não fosse por ele, ia ser relativamente uma cirurgia simples, né? Mas por causa do bichinho do nervo facial, ele é complicado. É o que eu falo. A cirurgia, ela tem uma recuperação muito boa na grande maioria das vezes, né? Então Uhum. você opera, o paciente vai bem. Alguns poucos pacientes têm seroma, mas são Uhum. complicações que o paciente leva muito bem. Né? Ele consegue trabalhar, Sim. ele consegue fazer as atividades dele, não é uma cirurgia que dói muito. Então, normalmente você tem uma boa evolução. O problema grande é a paralisia, né? Mas É. a paralisia ela melhorou com a tecnologia, o que a gente tem para operar hoje, sistema de monitorização de Uhum. nervo, né? Então isso ajuda a gente a Sim. diminuir um pouquinho esse risco de ter algum problema relacionado à paralisia de nervo, né? E a técnica cirúrgica também Uhum. melhorou, né? Eu lembro que quando eu comecei a operar a parótida há 15 anos atrás, eu fazia de um jeito totalmente Uhum. diferente. Hoje é muito mais fácil para identificar, muito mais fácil para fazer a cirurgia, né? Então, as coisas vão Graças a evoluindo, Deus. graças a Deus. Graças a Deus, doutor. Porque, nossa, precisa, né? Principalmente nessa parte da parótida, daí acho que É. precisa dar uma. Pode falar. O grande desafio aí é quando volta, ou, por exemplo, adenoma pleomórfico recidivado, quando já operou mais de uma vez e volta, Uhum. ou um câncer, aí o desafio é bem maior, porque às vezes o nervo ele está no meio do tumor. E a decisão de você fazer a ressecção do nervo ou não Uhum. é muito difícil. Você imagina, já aconteceu comigo. Eu lembro de um caso de um paciente, 2009, 2010, assim, Uhum. começo de carreira como cirurgião de cabeça e pescoço, a Uhum. punção não dava diagnóstico,
eu entro para operar quando eu vejo o nervo totalmente infiltrado por tumor. E aí, o que, que eu faço? Eu tiro a lesão e tiro o nervo facial e paciência, o paciente fica com paralisia facial por causa da vida, ou eu faço uma biópsia incisional, eu tiro um pedacinho daquela lesão e mando para a biópsia para o patologista examinar, às vezes intraoperatório ou pós-operatório. Né? Às vezes a gente acaba tendo que fazer uma biópsia e fechar. E esse caso, por exemplo, era um linfoma. E no intraoperatório, o patologista não conseguiu me dar o diagnóstico se era um linfoma ou não. E aí eu tive que conversar com a família e falar, olha, eu não sabia o que que era, não dava para saber. O patologista não sabia também o que que era. E a gente teve que esperar. Eu prefiro deixar o seu nervo ali quietinho. Sim. E foi ótimo, porque ele depois foi fazer a quimio, sumiu a lesão, acabou o problema, ele não perdeu o nervo. Que legal, tá vendo? Entendeu? Então, às vezes, a decisão no intraoperatório, você imagina essa decisão na hora. O que, que eu faço? Tiro o nervo, não tiro o nervo? É por isso que quanto mais bem planejado e mais dados, mais informações a gente tem no pré-operatório, e que nem sempre isso acontece, é a melhor coisa que a gente tem. Né? Nossa, que legal, doutor, você falar isso, né? Porque é uma decisão difícil, né? Pô, Porque tá ali, tem a lesão, ou tira ou não tira, vamos decidir. É bem delicado mesmo, mas que bom, graças a Deus que você acertou, né, doutor? E aí, a aí gente vai sabe do bom que tudo é. senso, né? Às vezes o que a gente tem que tentar sempre ter é o bom senso. E mesmo que Sim. você tenha que reoperar o paciente depois, porque aí eu tenho certeza que eu falo, olha, agora você vai ter que tirar vai ter que tirar o nervo, não vai ter jeito, a gente vai ter que, ou já programa de reconstruir. Existem cirurgias que a gente pode, para câncer principalmente, fazer a reconstrução do nervo, né? Fazer uma cirurgia, a gente fala que é reconstrução microcirúrgica, né? Pega um nervinho de um outro lugar e faz anastomose. E isso a gente pode fazer para tentar diminuir as sequelas do paciente, né? Que bom. E, doutor, eu vou pegar também o gancho. A recidiva de adenoma pleomórfica, assim, ela não é tão frequente, mas ela acontece. E de câncer na parótida, ela acontece com mais frequência? Acontece. A gente tem muito mais adenoma pleomórfico no dia a dia, né? Então a gente observa mais adenoma pleomórfico recidivando, né? Então, uma coisa que é importante, a gente está num grupo de pessoas que não entendem, que veem o diagnóstico, procuram você. Procurem sempre um especialista, tá? É muito comum em algumas regiões do Brasil o paciente ter um nódulo aqui na beira da orelha e passar com o dermatologista e ser operado. Eu já cansei de ver isso. O dermatologista, às vezes ele não sabe, ele não tem, a culpa não é dele, né? Às vezes só tem ele, mas assim, se possível, procure um especialista em cabeça e pescoço. O cara vai saber manejar direitinho, fazer o tratamento da maneira correta, tirar toda a lesão, saber tratar de acordo com cada tipo de lesão. Isso é muito importante. Né? Eu já peguei no meu consultório paciente que operou com o dermatologista, sem brincadeira. O paciente chegou com uma toalhinha, com uma fístula salivar absurda, paralisia total do nervo facial. O que eu vou fazer? Foi tirar com o dermatologista uma lesão aqui. Entendeu? Então, assim, é complexo isso. A gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes a desinformação é muito difícil. E o que a gente está fazendo aqui, muita gente vai ver isso daqui e vai falar: não, dermatologista, eu não vou procurar um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar meu caso. Né? Então, isso é muito importante. É uma orientação que eu sempre faço para os pacientes. E a Vou fazer uma gente pergunta vê. injusta, doutor. Pode? Oi? Vou fazer uma pergunta injusta. Pode? Pode. E o dermatologista? Será que ele não sabia que ali era outra área? A Enfim. ignorância é uma benção, né, mano? Então, às vezes o cara acha que ele consegue tirar e aí o cara esquece do nervo facial. Acontece, né? Então, Infelizmente, nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Às vezes o cara quer fazer no consultório dele, quer ganhar graninha lá, quer fazer uma cirurgia. E o cara esquece do facial e aí acaba lesando, né? Então, se a gente pode ter paralisia, que a gente opera isso direto, imagina um dermatologista.
né? Então, é muito perigoso, né? Então, é muito perigoso isso. É O muito senhor sabe perigoso. que tem Então, algumas pessoas que. não, Pode diga, diga. completar. Não, o senhor sabe que tem algumas pessoas que vêm para mim e falam, eu tirei com um dentista, eu tirei com um otorrino. Tem muita gente que com um cirurgião geral. Um cirurgião geral até que são poucos, mas otorrino e Então, mas o dentista, otorrino, muitos têm formação de cabeça e pescoço, né? Então o sim, cara ele já sim, sabe operar, ele já tem, muitos têm, né? Tem que ver quem tem. sim. Hoje em dia, inclusive, a cabeça e pescoço ela é uma continuação, ela pode ser uma continuação do otorrino, né? Em muitos Uhum, países isso acontece do sim, cirurgião de sim, cabeça e pescoço vir da otorrino. Mas a sim. cirurgião geral, complexo, né? Tem alguns até que sabem fazer, mas é complexo. Uhum, uhum. Dermatologista é pior ainda, porque o cara não tem muita formação cirúrgica, a formação formal, o cara não fez Acho 2 anos pior de. dentista, doutor. Então, dentista é um problema, né? Não o dentista, pelo amor de Deus, não me entendam mal. É, não. Mas a gente vê muita cirurgia por exemplo, a rinoplastia, algumas Uhum, cirurgias de face, é, sim. é, lipo de papada no consultório. Eu não tenho coragem de Uhum, fazer uma lipo de papada no meu consultório, entendeu? E eu uhum, teria muito mais habilidade, muito mais conhecimento para tal, né? E a gente vê uhum. isso demais. Entendeu? É aquilo que eu te falei, ignorância é uma benção. A gente viu um vídeo recentemente aí que circulou em rede social de um hematoma que a menina pegou a carótida e tá fazendo uma lipo de papada no consultório. Entendeu? Então, assim, não tem noção. E eu já ouvi de vários Uhum, dentistas extremamente sérios, extremamente comprometidos, a informação. Falar, eu estudei a anatomia até de uhum, certo ponto, eu sei alguma coisa disso, mas eu não estudei a faculdade inteira para ver isso daí. Eu estudei sim. periodontia, estudei endodontia, então assim, Uhum. não é possível que ele tenha grande formação, né? Então é muito difícil isso e a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois não tem quem cobre desse profissional, É, né? posso fazer outra pergunta, doutor, pegando o gancho também Vamos. dessa. Ah, eu e minhas perguntas ingrata, né? O bucomaxila, ele faz o quê, doutor? O bucomaxila, ele é um dentista especializado, ele mexe muito com a parte de trauma, né? Então, Uhum. as fraturas de maxila, de mandíbula, Sim. ele mexe muito com isso, né? Tem muitos cirurgiões bucomaxilofaciais que fizeram medicina depois e atuam, tem médicos extremamente capacitados que fazem isso e fazem bucomaxilo ainda. Então, o bucomaxilo, Uhum. ele cuida, vamos pensar assim, como se ele fosse um ortopedista dessa região. Ele vê a Tá. parte do trauma, entendeu? As fraturas, fratura de A face, né? estrutura óssea, então. Exato, Tá. estrutura óssea. Estrutura óssea. Mas o cara que fez o bucomaxilo, ele tem uma Uhum. residência, ele fez uma formação e ele está Uhum. habilitado para aquilo porque ele treinou aquilo, né? Então ele não Sim. é um cara que fez um curso de final de semana e acha que pode Uhum. sair fazendo lipo de papada nas pessoas. Então, se você tiver algum tumor na parótida, procure cirurgião cabeça e Pelo amor de pescoço. Deus, exatamente. Vá com o especialista correto para poder Uhum. tratar isso daí. Sim. Estávamos E, falando do doutor, adenoma pleomórfico. Você perguntou do adenoma é. pleomórfico, porque incidiu. Responda, não. Lembrei. Exatamente. Então, assim, o adenoma pleomórfico, não sei se você já Uhum. viu, depois eu até posso te mostrar uma Uhum. imagem comum do adenoma pleomórfico. Ele tem uma característica, Uhum. quando ele restiva, quando ele volta, ele parece que sabe quando você pega um saco de semente, pega um saco, você Sim. pega, enche a mão de semente e joga? É mais ou menos aquilo. Parece que você jogou tumor assim na parótida, Espalha, né? pipoca tudo. Entendeu? Então, assim, é uma dificuldade, é uma cirurgia demorada, é uma cirurgia muito difícil. É um desafio você fazer a parotidectomia depois de já ter operado. Então, já está tudo mexido, já está tudo duro, né? É um desafio você fazer essa cirurgia.
É culpa de quem operou da outra vez? Não, não é. Não. Existem diversas teorias que falam da possibilidade de volta, né, do adenoma pleomórfico. Uhum, Mas uhum, tirando bem, tirando com uma margem boa, você reduz esse risco. Não quer dizer que você zera, você reduz. uhum. E vou chegar na radiação. Agora que eu vou começar a radiação. A gente faz a Doutor, próxima, aí não tem problema não. né? Doutor, como que é feita a radiação? Existem vários tipos de radiação. Como é que é uma máquina? Como é que é? Me explica como que faz a radiação. Pensa na radioterapia como uma máquina de raio-x. Tá? Então, Hum, a conformação dela é mais ou menos uhum, como uma máquina de raio-x. E o que você vai tomar nada mais é do que um raio-x, só que com uma dose infinitamente maior de radiação. Né? uhum, Então, quando a gente fala, sempre explica para o paciente que às vezes não tem muita conhecimento, às vezes fala, você vai fazer um banho de luz, uma radiação na região, como se fosse bater uma chapa muito forte. Então, você imagina, uhum, o raio-x ele tem uma unidade lá de radiação, a tomografia tem 100 vezes mais do que um raio-x. A radioterapia tem sim. muito mais radiação. Tem muito, mas muito mais radiação. Né? Então você entra, Uhum, primeiro o paciente que vai fazer a radioterapia, ele vai entrar ele uhum, vai passar com o médico, que é o radio-oncologista, ou popularmente chamado uhum, de radioterapeuta, né? Ele vai fazer uma nova tomografia, ele vai fazer um planejamento de radioterapia. Por que o planejamento? Porque a radioterapia, essa dose de radiação, ela é extremamente nociva para o organismo. Então você não vai uhum, dar radioterapia em toda a área. Você vai dar aonde? No leito onde você operou, onde tem doença às sim. vezes, né? E na Uhum, região da drenagem, onde pode eventualmente dar metástase. Então ele vai uhum, fazer a tomo, aí tem um software específico que pega e diminui o campo, ele bota para você dar aquela dose naquele lugar específico e uhum, diminuir a dose para fora e diminuir efeito colateral. E aí a tecnologia veio vindo, né? Então, antigamente a gente usava um uhum, negócio que era o cobalto, né? Que era uma radioterapia que dava efeito, queimava, o paciente saía preto, assim, com a pele toda queimada. Era muita uhum, dose e muito efeito colateral. Foi evoluindo, agora tem o planejamento 3D e foi melhorando. uhum, Aí surgiu uma radioterapia que chama IMRT, que hoje, para uhum, câncer de cabeça e pescoço, no convênio, na saúde suplementar, ela é obrigatória para os cânceres de cabeça e pescoço. Né? Então é importante isso. E o que é IMRT? É radioterapia uhum, de intensidade modulada. Então a radioterapia ela vai girando e ela vai distribuindo os raios de radiação para tentar pegar uhum, no mesmo lugar, né? Então, qual é o objetivo disso tudo? Sempre aumentar a dose no lugar que é para tomar a radioterapia e diminuir a dose uhum, para os lugares ao redor. E com isso diminuir a toxicidade. Hoje em dia uhum, tem a radioterapia de prótons, né? Tem as máquinas de uhum, prótons, que o grande barato dessa máquina de radioterapia é que a dose da radioterapia ela bate na onde você tem que bater, onde tem que ir e ela cai o uhum, efeito. Então ela dá no local. A gente não tem no Brasil ainda. uhum. Então vai demorar um Que pena. tempinho. Não, os centros de radioterapia com prótons, né? Eles são imensos, assim. Tem os aceleradores de partícula. É um Uhum, negócio de outro mundo. A gente só vê quando a gente vai para congresso fora do país, né? Porque, infelizmente, a uhum. gente ainda não tem. Uma pena. Então, existem vários tipos de radioterapia, doutor. Existem Vários tipos. vários. Doutor, quem determina quantas rádios, que tipo de rádio? Isso é o médico ou é o radiologista? É o radio-oncologista, é o médico da radioterapia. Ele vai ver o tipo do tumor. A gente tem mais ou menos os guidelines, a gente sabe mais ou menos quanto você vai dar de dose, né? Mas, assim, Sim. é baseado tudo isso em estudos, né? De segurança. Então, Uhum, a radioterapia ela é dada e é prescrita pelo radio-oncologista, né? Então, ele uhum, vai avaliar a lesão e aí ele vai fazer no software aquele negócio, aquele planejamento para poder fazer a dose certa para aquele determinado tumor, para aquela determinada situação.
Então, para cada pessoa, uma rádio diferente com dosagens diferentes. Não é uma receita de bolo padrão que não Não, tem, né? não, nunca, nunca pode ser. Nunca pode ser. Tem o básico pode ser padrão, porque não, Uhum, o básico não foge muito, mas assim, para cada paciente tem uma coisa diferente. Anatomicamente é diferente, né? Quem faz a radioterapia uhum, sabe também, por exemplo, que você faz a máscara, né? Para proteger sim, as áreas ao redor, né? Essa máscara ela é customizada para cada paciente, né? sim. Doutor, a gente sabe que tem bastante efeito colateral as radioterapia, né? Cada rádio, os efeitos colaterais, eles são parecidos ou não? Cada uma dá em específico o efeito colateral, ou não? Todas dão mais ou menos os mesmos efeitos. A maioria da rádio dá o mesmo efeito, né? Porque o efeito é justamente você queimar o tecido ao redor, né? Então é dor, queimadura na pele, queimadura na mucosa, né? Porque vai lá para dentro o raio, né? A Sim. boca seca, que é a tal da xerostomia, né? Uhum. Que é o que mais incomoda em cabeça e pescoço, nos cânceres de cabeça e pescoço, é a xerostomia. Dificuldade, às vezes, de abrir a boca, porque que gruda toda a musculatura na região, né? Sensação Uhum. de que fica inchado, às vezes faz um pouco de Uhum. linfedema, fica um pouquinho mais inchado, às vezes o paciente acorda de manhã, o pescoço fica super inchado, depois ele desincha, sensação de que fica Uhum. super endurecido na região, né? Perda de Uhum. sensibilidade, às vezes perda de paladar também, né? Então, todos esses efeitos são relacionados à radioterapia, né? Os efeitos eles têm diminuído ao longo dos anos por conta dessa tecnologia Uhum. que poupa tecidos sadios, Uhum. né? Mas Uhum. basicamente ele tem todos esses efeitos colaterais para todos os pacientes, né? O grau Uhum. varia de paciente para paciente, né? Isso não tem jeito. A dor no pós-operatório, o problema, os sintomas variam de paciente para paciente, não tem jeito, né? Uhum. É, isso que vai mudar. Uma vez eu tive uma paciente até de consultório, né? Mas os histórias de consultório, chegaram dois Uhum. pacientes com tumores idênticos, não era de parótida, mas era de laringe. O paciente com tumor Sim. de laringe chegou, fez a radioterapia com a dose, mesma dose, tinha nada, zerado. Tinha nada, o exame estava ótimo, não tinha tumor, graças a Uhum. Deus, foi para o acompanhamento. Voltou, aí, próximo paciente. Chega um outro paciente Uhum. com o mesmo tumor, no mesmo lugar, com a mesma rádio, no mesmo lugar. Ela fez a radioterapia, a mesma dose. Pescoço queimado, dor, não conseguia mexer o pescoço, mal conseguia falar, dificuldade para Uhum. engolir, que é outro sintoma também, né? Eu esqueci de falar, Sim. incha tudo. Então, dificuldade da gente engolir, às vezes perda de Uhum. peso. Tem pacientes que às vezes tem que usar sonda, porque não consegue se alimentar de jeito nenhum, né? Então, assim, efeitos diferentes para a mesma dose, no mesmo lugar, a mesma doença, então é muito variável, né? Ou seja, é algo que eu falo, acho que nos meus mais de 200 vídeos eu falo, organismo, né, doutor? É a frase que o médico fala para todo mundo há 200 anos, é a famosa cada caso é um caso. Tem jeito. É. E, doutor, existe uma equipe disciplinar para tratar? Porque, assim, esses sintomas, eles são bem puxados, né, para quem faz rádio. Tem que ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar, né? Tem. Tem que ter. Hoje, oncologia, a gente sempre fala, não se trata câncer sozinho, né? Então, a gente tem que ter é, o cirurgião, o médico oncologista clínico, o radio-oncologista, né? Então, assim, a enfermagem é muito importante, a nutrição, fonoaudiologia, Uhum. para o câncer de cabeça e pescoço, fonoaudiologia é fundamental, fisioterapia, odontologia, né? Então, o Uhum. paciente que tem que fazer radioterapia nessa região, ele tem que tratar os dentes antes, ou extrair o dente Sim, para não ter problema de necrose do osso da mandíbula, que é sim. uma complicação séria que pode acontecer, entendeu? Então, tem Uhum. diversas. Tem um grupo diverso, se eu esqueci, um professor psicólogo, né? Sim. Entendeu? Escola Então, é tem um fundamental. monte de gente que vai ajudar
na hora de fazer um tratamento de um câncer, seja ele qual for, né? Obviamente, tumores menos agressivos, menos, mas, por exemplo, eu tenho o hábito de encaminhar todos os pacientes que eu trato para avaliação do oncologista clínico, mesmo que ele não tome químio. Precisa ver. Ele vai ver junto comigo. Existe hoje um modelo de discussão, por exemplo, lá no Instituto do Câncer, onde os seus pais trataram, a gente tem uma equipe de 8 médicos que trata uma paulada de pacientes por dia. Então a gente tem um movimento muito grande, a gente atende pacientes da Prefeitura de São Paulo inteiro. Como é que a gente vai padronizar essas condutas? A gente discute toda semana os casos que vão ser operados, vão ser tratados. Entra radiologista, entra oncologista, radioterapia, casos limítrofes, né? A gente tem que discutir muito bem o caso, ver se vai ser tratado de uma maneira ou de outra. Chama-se tumor board, né? Então é um board de profissionais que vai conjuntamente definir a conduta melhor para o paciente, né? Isso seria ideal, né? Então, isso é provado que melhora a chance da pessoa sobreviver ao câncer. Né? Então, você fazer uma reunião multidisciplinar e ter a multidisciplinaridade ajuda muito na chance da pessoa sobreviver ao câncer, da pessoa ter uma qualidade de vida melhor em relação ao tratamento da doença dela. E quanto à quimioterapia, doutor? Então, vamos à parte polêmica. Quando que a quimioterapia é aplicada para câncer de parótida? Porque normalmente ela não é, né? Normalmente ela não é. Quando que ela... Químio uma condição difícil, viu? Porque a radioterapia, ela usa das maiores... Você tem guidelines, né? Você tem algumas recomendações que falam a respeito de quimioterapia, ressecção incompleta de tumor, irressecabilidade, uma volta de doença que você não consegue resgatar. Às vezes é caso que você já fez radioterapia. Radioterapia é importante você lembrar que você não pode dar uma dose. Você já dá uma dose plena naquela primeira vez, você não vai dar outra dose. Entendeu? Então, todas essas situações, que são mais situações até de exceção, a gente acaba fazendo uso da quimioterapia. Metástase à distância, né? Então, assim, paciente com carcinoma... Metástase é todo tumor que saiu do sítio de origem. Né? Então, assim, tumor da parótida, ele está na parótida? Está lá. Tumor da parótida, tem um gânglio no pescoço, ele já teve uma metástase, mas é uma metástase regional, é um negócio um pouco mais fácil de controlar. Paciente com câncer de parótida, por exemplo, adenoide cístico ou mucoepidermoide, qual é a maior chance de metástase? Pulmão. Então, o paciente tem tumor no pulmão, ele já tem doença à distância, que a gente fala. Né? O tumor ele saiu e foi para o pulmão. Né? Então, esses pacientes, quando a doença ela já passou para outros órgãos à distância, normalmente a gente faz um tratamento sistêmico, ou seja, um tratamento que pega o corpo todo, quimioterapia. E logo após a rádio, que faz a quimioterapia ou não? Dá um tempo de... Geralmente, a gente não faz logo junto com a rádio, né? Muitas vezes a gente não precisa fazer, né? Como primeiro tratamento, como eu te falei. Então, quando se por acaso for indicado um tratamento com radioquímio, você acaba fazendo junto, né? Na cabeça e pescoço, em alguns tipos de tumor, a quimioterapia você faz com a radioterapia junto. Você faz meio que para potencializar o efeito da radioterapia. Sim. Entendeu? Sim. Então, você acaba usando a químio como um potencializador da rádio, né? Nessas outras situações, um pouco mais de exceção, geralmente o paciente já fez a rádio, né? E acaba fazendo de forma isolada a quimioterapia. Então, às vezes, quando ele faz quimioterapia, é quando há a metástase, né? Quando o câncer se espalha, né? E existe alguma outra situação que ele pode também fazer a quimioterapia para câncer de parótida? Por exemplo... É discutível. Tem alguns pacientes que têm, por exemplo, tumores pouco diferenciados, né? Por exemplo, o carcinoma mucoepidermoide, ele é dividido em bem diferenciado, moderadamente, pouco diferenciado. Né? A gente fala, na verdade, de baixo grau, grau moderado e alto grau. Né? Tumores de alto grau, ressecção incompleta, margem próxima,
tem alguns médicos que questionam a possibilidade de você fazer quimioterapia, mas ainda não tem evidência de que, pelos estudos, que isso vai trazer um grande benefício para o paciente. Ele geralmente traz mais toxicidade do que benefício. Entendeu? Então, você tentar, se por exemplo, você tirou o tumor, não sabia que era um adenoide cístico, e aí veio o adenoide cístico e tinha tumor ali, né? Você, você tem que voltar lá, se possível, e remover o resto da lesão e completar com rádio. Entendeu? É a melhor possibilidade de tratamento que o paciente vai ter. Então, você tem que sempre investir na cirurgia e, eventualmente, na radioterapia. A quimioterapia ela tem um espaço mais restrito mesmo em câncer de parótida e é muito questionável. Na grande maioria das vezes, é muito questionável. A quimioterapia, principalmente, eu vejo muita segunda opinião e a grande maioria das vezes eu falo, não precisa fazer. Não vale a pena. Procure determinado oncologista, converse com seu oncologista, né? Não tem indicação. E tem alguma situação que o paciente que tem câncer de parótida ele só faz a quimioterapia ou não? Linfoma. Provavelmente. Só nessa Primário situação. linfoma de parótida. Linfoma de parótida você pode fazer só quimioterapia, né? Mas aí o linfoma da parótida, ele é uma entidade um pouco diferente, né? Exatamente. Então ele tem uma característica diferente, ele tem uma entidade diferente, né? Então, assim, a gente não classifica muito como um tumor primário de glândula salivar. Ele é um linfoma, né? Ele tem uma cara diferente, uma característica diferente. Mas esse você vai fazer químio, né? De cara, de princípio, né? Tanto que a gente até esquece de falar dele. Porque é tão difícil, né, ter linfoma na parótida, né, doutor? Porque é uma questão. Tumor na parótida seja difícil, né? Linfoma ainda na parótida é mais difícil ainda, né? É difícil. Não é comum. Não é comum. Não, né? Doutor, quando é utilizada essa quimioterapia, existem vários tipos de quimioterapia. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem vários tipos de quimioterapia. O senhor pode falar só mais algumas que possivelmente pode entrar aí para o tratamento de câncer de metástase, né, no caso da parótida? Olha, é difícil você falar isso porque quimioterapia são diversos. Toda droga que vai agir em tratamento do câncer, né? Então, assim, aí eu acho que a gente aprofunda demais no assunto assim, cada droga tem um mecanismo de ação diferente, então, de acordo com cada tumor, você vai entrar com determinada droga, a situação exige, aí depende se é recidiva, se não é, você pode entrar com uma outra linha de tratamento, então, assim, eu acho que aí a gente vai mais embananar a cabeça da galera do que ajudar, entendeu? Não, mas é bom porque foi uma pergunta que eles me fizeram. Eu falei, gente, quimioterapia? É muita Posso perguntar, droga. mas assim, É muita exatamente. droga. Eu acho que assim, a quimioterapia, o que a gente tem que ter de mensagem, né, nessa live é assim, a quimio ela é usada em poucas situações. Normalmente, se você faz uma cirurgia e tira a lesão macroscopicamente, quando a gente fala macroscopicamente, às vezes tem situações, né, que, por exemplo, você tira um tumor que está no polo profundo da parótida. Né? Isso é uma situação bem interessante. Você tira o tumor no polo profundo da parótida, lá dentro, né? E vem margem exígua. O que é margem exígua ou comprometida? Não tem tecido ao redor. Mas é óbvio, gente, não tem tecido ao redor do canto da parótida, né? Então, assim, esse caso, mas se o cirurgião removeu o tumor inteiro, sem quebrar o tumor, sem romper o tumor, e dar essa informação para o médico da oncologia, da radioterapia, isso não é um critério para você fazer, por exemplo, uma quimioterapia. É critério para você fazer uma radioterapia baseado na característica do tumor. Então, eu pego, por exemplo, isso muito, né? O que acontece é que o câncer de cabeça e pescoço, de maneira geral, os cânceres de boca, de garganta, de laringe, os tumores que você tem margem comprometida, é uma indicação clássica de você fazer químio e radioterapia depois do tratamento cirúrgico.
Uhum. E aí o pessoal transpõe isso pro câncer de glândula salivar. Entendeu? Então eles pegam essa informação, que é uma informação muito clássica, que se usa muito, Uhum. né? E Uhum. pega isso e joga para a parótida, mas não é assim que funciona, né? Então, assim, é diferente, são tumores de comportamentos diferentes, de comportamento biológico diferente, entendeu? Então, a gente tem que tratar de maneira diferente. Então, a químio para parótida, de fato, ela é uma indicação extremamente restrita, principalmente se a gente está falando de um diagnóstico, e diagnosticou, tratou, e agora, o que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Quimioterapia é Uhum. restrita pra caramba. É muito pouco indicada. A grande maioria das vezes é radioterapia. E, então, quimioterapia só é utilizada só para metástase, né, doutor? Na maioria das vezes, A né? grande maioria das Não vezes. tem indicação assim de, eu tô com câncer de parótida, eu vou fazer só quimioterapia. Eu acho que isso, eu acho que nem Não, existe, né, doutor? não, Não, né? não é recomendação. Não é recomendação. Engraçado, o senhor falou dessa parte do polo. Eu preciso terminar a live, Você já senão até eu me vou perder, mas perguntou, você já até me perguntou uma vez, lembra? perguntei. Porque assim, eu tô acostumada a ver parótida, né, doutor? Então, eu falei, cara, mas o polo profundo, ele é só uma curvinha, né? E não tem muito lado. Porque a margem foi acometida, eu falei, mas não sei se tem margem ali, porque é tão estreito. Então, eu acho que o protocolo normal que os médicos fazem é quando, como o senhor disse, tem a margem comprometida, faz a rádio com a quimioterapia, né? É. Mas no caso do lobo profundo da parótida, como que determina isso, Varia, doutor? você tem que ver muito bem o que você fez na cirurgia. Por isso que é importante o cirurgião Uhum. saber o que ele está fazendo, entendeu? Então, assim, se é um polo. Uhum. Porque o polo, a parótida, né, assim, 80, 90% do tecido parotídeo está no polo superficial, na porção superficial da parótida, Sim, acima do nervo. sim. Para baixo do nervo é 10, Uhum. 20% de tecido. Então, quando você tem um nódulo de 2 Uhum. centímetros, é só aquele nódulo no polo profundo. Então, você Uhum. não tem o que você tirar em volta, não tem tecido em volta para Uhum. tirar. Não tem margem. Uhum. O que é a margem do polo profundo? A artéria carótida? Você vai tirar a artéria carótida? Não pode. Não é recomendado, não recomendo fazer isso. É. Entendeu? Então, assim, Uhum. não tem. Às vezes tem um pouco de musculatura, não tem o que você tirar ali. No polo Uhum. superficial, geralmente o nódulo está envolto em tecido parotídeo. Aí, beleza, você tira a Uhum. margem. Mas, assim, polo profundo Uhum. às vezes não tem. Você vai ver uma cirurgia de um adenoma pleomórfico de parótida em polo profundo, normalmente vem só o Uhum. tumorzinho. Porque não tem tecido É. ao redor para você tirar. Entendeu? Uhum. Então tem essa confusão aí. E aí que está o papel do cirurgião. O cirurgião, ele fazendo uma boa avaliação, ele entrando no campo e falando, olha, margem exígua, mas ó, eu tirei tudo. Tirei. Pode deixar que eu tirei tudo. Conversa com o oncologista, conversa com o radio-oncologista e tem essa Uhum. informação, essa troca de informação. Não só encaminha o doente para fazer o tratamento. Converse com ele, fala, olha, eu fiz isso, 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 isso. Será que precisa? Né? E ele Uhum. vai chegar num consenso. Porque também fazer o overtreatment, né? O brasileiro ele tem essa mania de tratar demais o paciente. Né? E querer, Uhum. quanto mais tratar, melhor. Então faz rádio, faz químio, faz tudo. Não é bem por aí, são efeitos colaterais muito sérios que podem acabar com a vida do sujeito pro resto da vida E às dele. vezes é irreversível, né, doutor? Tem. Exatamente. Exatamente. Você É, faz uma rádio que você não precisava, você perde o paladar pro resto da vida, é, entendeu? É complexo isso. Então a gente tem que fazer o tratamento na medida. Mas você ter esse tratamento na medida dá trabalho, exige conhecimento uhum. técnico, e às vezes de mais de uma pessoa, e você tratar com equipe multidisciplinar, isso é importante. 3 cabeças, 4 cabeças pensam muito melhor do que uma sempre. Uhum. Isso é importante, a gente procurar o cirurgião cabeça e pescoço, Pois é, né? Para operar a parótida. pois é. Doutor, eu não tenho mais tempo. Senão eu podia ficar aqui 5.000 horas. Mentira, senão vou ocupar o doutor. Olha, mais uma vez, obrigada. Obrigada mais uma vez por disseminar informação. Eu sei que o pessoal, eles sempre me pedem muitas coisas, mas às vezes eu fico muito dependendo né, do que eu sei que a vida de vocês é tão corrida, eu falei, gente, eu não vou encher o saco do médico para falar mais coisas. Calma, né?
mas eu queria muito agradecer, porque todas as vezes que eu preciso de algum tipo de auxílio, né, de ajuda, o senhor vai tão atenciosamente, me explica, me mostra artigo que eu leio, tudo, né, porque eu gosto de entender, né, eu não sou, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, né, aqui, então não posso falar qualquer tipo de porcaria. Eu tenho que direcionar, mas eu tenho que direcionar de uma maneira correta, né? Senão eu estaria fazendo um serviço. Então, eu adoro, né? Ler, pesquisar sobre para poder trazer uma coisa certinha. E o senhor me explica e me manda artigo. Então, eu queria demais agradecer a disponibilidade. Sempre que eu peço, o senhor está aqui falando da parótida, falando das doenças da parótida. E o pessoal sempre me pede, traz o doutor Rafael de novo. Eu falei, não, gente, calma, deixa, depois eu peço para ele, né? Porque eu sei que vocês têm a vida corrida aí, domingo a domingo, nesses hospitais aí, né? Nas clínicas, enfim, é muita coisa e às vezes não tem tempo mesmo, né? E o pouco de tempo que fica para a família, que obviamente tem que ter, né? Então, eu queria demais agradecer mais uma vez. Obrigada, doutor. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pela generosidade. Não vou cansar de dizer obrigada pela minha mãe, pelo meu pai, que eu acho que essa é uma das coisas mais, assim, que foi surreal para mim, principalmente do caso do meu pai, que parótida, eu sabia que tireoide ia ser um pouco mais tranquilo o caminho, né? Mas a parótida, eu sabia que eu ia bater muito cabeça, assim como eu, infelizmente, no começo bati, então eu só queria demais agradecer. Ai, meu Deus, travou. Travou, gente. Volta. Volta. Travou? O meu tá por aqui ainda. Travou, gente? Me falem. Falem para mim se travou eu, se travou o doutor. Meu Deus do céu. E agora? Bem no final da live. Voltando. Doutor. Ah, ele saiu, gente. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês terem assistido aqui, tá? O doutor travou, ele saiu. Meu Deus do céu. Doutor, obrigada, viu? Obrigada de verdade. Doutor Rafael, gente, vou deixar na descrição aqui da live o arroba dele, tá? Para que vocês sigam o doutor. Ó, eu vou só colocar ele aqui de volta, só para ele encerrar a live aqui com vocês, gente, porque. Peraí, deixa eu colocar ele rapidinho aqui, só para encerrar. Minha luz até apagou. Minha luz até apagou. Doutor, dá tchau. Voltei. Caiu. Voltou, doutor? Tá ótimo. Falei, deixa eu colocar o doutor aqui para dar tchau para vocês. Doutor, mais uma vez, obrigada demais por tudo, assim. Eu só tenho demais que te agradecer. Todas as vezes eu vou fazer isso porque eu acho que são poucos os profissionais que, acho que qualquer profissão, né, de qualquer área, mas acho que na área da saúde falta esse olhar humano, sabe? Esse olho para o paciente diferente, né? Então, eu só quero mais agradecer. Isso o senhor tem de sobra, né? Dá para ver que a felicidade que o senhor tem de fazer isso aqui, de atender o paciente, o brilho no olho, assim, de poder cuidar, né, da pessoa é muito, visível isso, doutor. Então, eu só vou ter que te agradecer, doutor. Eu vou ficar aqui, ó. Eu podia ficar aqui 500 mil horas. Eu que tenho que agradecer você pelo tudo que você faz aí pelos pacientes, para ajudar, dar informação, tá? Saiba que eu estou sempre disponível. Quer marcar uma live por mês, vambora. Eu tenho à noite, eu tenho Fala disponibilidade. isso não, doutor. Porque senão Acho pessoalmente que, não sabe, o não vai nem pessoal falar. quiser marcar mais, a gente marca. Não tem, eu sou super disponível para isso. Acho que vale a pena. É uma horinha que a gente perde aqui conversando, batendo Sim, papo, informando um monte de gente. Eu acho que para sim, mim não me custa nada. É um prazer tá disponível para vocês, para conversar. Quem sabe, quem manda sempre mensagem para mim sabe que eu tento responder da melhor maneira sim, possível. sim, Tiro as dúvidas de todo mundo da melhor maneira possível. E minha função é essa, tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Às vezes a pessoa não tem aquela disponibilidade de chegar no sistema de saúde que uhum, consiga o atendimento, e às isso, vezes você precisa de uma informaçãozinha, não custa nada. A nossa função é essa, sim, entendeu? Então a gente precisa poder doar um pouquinho mais do nosso tempo. É escasso, mas a gente consegue doar um pouquinho do é, nosso tempo para participar. E para mim é sempre um grande prazer mesmo poder estar aí com você e poder trazer essa informação e tentar
ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigada, viu, doutor? Obrigada de verdade. Obrigada por tudo. Obrigada. Gente, vamos dar tchau, porque senão eu vou perder a live. Doutor também. Obrigada, viu, doutor? Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Gente, vou dar tchau já, porque enfim, senão o Instagram vai cortar minha live. Ó, vai ficar salva aqui no Instagram da Parótida e eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube também, tá bom, gente? Tchau. Obrigada a todo mundo que participou ao vivo, gente. Obrigada.